sejam bem-vindos a mais um webinar da Confederação de Treinadores de Portugal, através da Escola de Treinadores. Hoje temos connosco o professor Daniel Marinho. Deixe-me só passar aqui o slide. O professor com o tema Investigar para aplicar no desporto. Este foi um tema que surgiu, até foi lançado pelo professor Pedro Sequeira, porque muitas vezes fala-se da importância da parte cientista, a parte de investigação para o desporto, para a evolução do desporto, e que é muito também aplicado na questão do treino desportivo, mas falamos pouco sobre ele. Há um pouco de debate sobre o que realmente eh, a aplicabilidade desta questão. Por isso, lançamos o desafio aqui ao professor Daniel, a qual agradecemos muito pela sua disponibilidade. Sabemos que não é fácil e é sempre uma mais-valia quando uma pessoa como o professor aceita este desafio. Muito rapidamente, o professor Daniel Marinho é o professor catedrático da Universidade da Beira do Interior, é diretor do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, é treinador de grau 3 natação pura, também é elemento na coordenação da European Aquatics Academy, é autor de várias publicações técnicas e científicas na área do treino desportivo, também é um dos motivos que fez nós convidarmos, e foi recentemente, quinta-feira, foi agraciado com o Prémio de Investigação Científica do Comitê Olímpico de Portugal, ao qual também damos os parabéns, e até parece que combinamos este webinar para esta data para coincidir e poder dar os parabéns. Só chamar a atenção aqui, como de costume, aos participantes. O chat está disponível para vocês poderem comentar a sessão, poderem também conversar com os outros participantes. Não vale a pena colocarem o vosso nome nem nenhum tipo de dados. Depois a plataforma Zoom faz o apanhado da vossa participação. Não coloquem os vossos dados, não é necessário e não é bom vocês partilharem os vossos dados. Uh, Perguntas dirigidas ao formador, tem a área que aqui está assinalada, podem colocar lá as vossas perguntas. Peço que tenham atenção, que estejam de uma forma clara para podermos a seguir tentar responder no fim da sessão. Professor, vou aqui deixar de partilhar e vou-lhe passar então a palavra e agradecer mais uma vez a oportunidade de ouvirmos a sua experiência. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, obviamente, da Escola de Treinadores e da Treinadores de Portugal, a pessoa do seu presidente, o professor, colega e amigo, o professor Pedro Sequeira. Agradecer também que é o Marco Santos por estar a fazer este importante papel na Escola de Treinadores e desenvolverem este tipo de iniciativas que, no nosso entendimento, são bastante importantes para divulgar o que se faz nos vários centros de investigação, mas da parte que me toca neste caso também, fazer este exercício de tentar mostrar de que forma é que a investigação pode ser aplicada no campo desportivo, nomeadamente no treino desportivo, mas também o contrário, que é de que forma é que os investigadores têm que se adaptar para corresponder também às expectativas dos treinadores, dos atletas, de quem está no terreno, no dia a dia, que pode beneficiar do conhecimento que é produzido nos vários centros de investigação no país. Agradecer as palavras iniciais, agradecer também a menção ao prémio do Comitê Olímpico de Portugal. Eu tenho apenas por uma questão de correção de pormenor, mas que é importante porque sou o coordenador do Centro de Investigação, o CIDESD. O prémio do Comitê Olímpico foi um prémio coletivo, fui eu que o recebi porque sou o coordenador, mas é um prémio do Centro de Investigação e, portanto, como tal, os parabéns que me dirigiram devem ser dirigidos a mim, tudo, concordo, mas também e principalmente a todos os elementos que constituem o Centro de Investigação que eu tenho o prazer de coordenar. Portanto, é um prémio coletivo. Apenas deixar aqui essa nota, porque é importante realçar também os investigadores que estão no terreno, e sendo um prémio do Comitê Olímpico de Portugal, vai, como o Marco indicou, ao encontro do que estamos aqui a falar hoje, ou seja, demonstra de alguma forma que uma das preocupações do nosso centro de investigação
é tentar corresponder aos anseios e às expectativas de quem está no terreno, nomeadamente os treinadores e atletas e dirigentes, no campo do treino desportivo. Dizer também que fiquei muito, muito sensibilizado com o número de pessoas que estavam inscritas. Ainda hoje, antes de vir para aqui, eu fui à piscina com as minhas filhas e o professor de uma delas viu-me entrar na piscina, eu aproveitei para nadar e disse-me que ainda estás aqui, daqui a pouco estou a assistir e, portanto, estes webinars têm também essa particularidade, muitos treinadores quando estão a sair dos seus locais de trabalho, dos pavilhões, dos campos, das piscinas, procurarem, no percurso para casa, ligar os telemóveis, chegar a casa e ter a possibilidade de assistir, mesmo que estejam cansados, estejam preparados para ir jantar e para ir descansar, têm esta oportunidade e, portanto, fiquei muito, muito sensibilizado com isso. Também deixei-me dizer que eu prometi que falava nele, embora ele disse que não queria, porque pensava que eu ia dizer outra coisa, mas queria agradecer também ao professor da minha filha mais nova, o João Almeida, que mesmo em dias como hoje, em que a logística para ir à piscina, ao final da tarde, se calhar aconselhava a não ir, conseguiu incutir na minha filha mais nova, um espírito de hoje é piscina, tenho que ir e é mesmo para ir, se não vou fazer aqui uma birra tremenda e, portanto, graças ao professor João Almeida, continuo a treinar 2 vezes por semana, pelo menos, porque já não preciso me preocupar, com a segurança aquática da minha filha, portanto, obrigado também ao João Almeida, que neste caso representa os treinadores, que estão aqui presentes. Vou tentar, nesta nossa apresentação, mostrar um bocadinho, então, como é que a investigação científica pode ser aplicada ao desporto, nomeadamente no campo do treino desportivo. A ideia é ser mais um guião, deixar aqui algumas ideias. Eu tentei não falar muito de exemplos concretos quer de metodologias de treino, quer de formas de avaliação e controle de treino, porque tive medo, por um lado, de levar isto muito para a minha área de intervenção principal, que é a natação, mas também porque achei que não era esse o principal objetivo, e, portanto, era um bocadinho mostrar como é que podemos inspirar, no fundo, os treinadores, os atletas, os profissionais, a integrar a ciência no treino e na competição, mas fundamentalmente também, eu gosto sempre de realçar esse aspecto, que é mostrar como é que os investigadores se podem adaptar, ou se devem adaptar, se querem ter esta intervenção mais aplicada da sua investigação no campo desportivo. Por isso também foi um exercício que fiz para preparar esta conferência, tentando realçar esses aspectos. Por outro lado, também queria deixar nota que muito do que eu vou aqui falar, e invariavelmente falarei, e de alguns exemplos nas áreas em que eu atuo principalmente, vem da minha experiência pessoal e profissional passada, nomeadamente pela coordenação do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, que é um centro com 103 investigadores integrados, mais praticamente no mesmo número de estudantes nos diferentes ciclos de estudo, que se dedicam a duas questões principais, de uma maneira muito genérica, as questões do exercício e saúde, e depois temos um grupo muito dedicado ao treino desportivo, e é nesse aspecto, principalmente, que eu vou abordar e as opiniões, as recomendações que posso deixar aqui, vêm um bocadinho também dessa nossa experiência na coordenação do centro. Por outro lado, também, como foi dito no início, eu fui nadador durante muitos anos. Era um nadador mediano, se calhar mediano estou a ser bastante positivo na minha avaliação, mas há um aspecto que sempre me orgulhou bastante e cada vez mais me orgulha, porque cada vez mais isso é falado no alto rendimento, que é ter sido capaz de terminar o curso, a licenciatura em Desporto e Educação Física, na altura, os 5 anos de licenciatura, continuando a ser nadador. Portanto, consegui terminar o curso, não deixando de cumprir, sempre que conseguia, conciliar os treinos e as competições e ser um elemento que eu considerei com algum papel relevante, não tanto
pelo aspecto do rendimento desportivo, mas numa fase final da minha carreira, um bocadinho como exemplo aos mais novos, mas principalmente por ter tido a possibilidade de começar a questionar, e quando digo questionar não é propriamente num sentido negativo, mas começar a discutir, a refletir sobre o treino que estavam-me a propor e ter a possibilidade, foi algo que sempre tive essa possibilidade de debater com o meu treinador, porque é que fazíamos aquelas séries, porque é que não fazíamos de outra forma, qual era a opinião dele sobre novos métodos de treino, alguma coisa que me tinham ensinado, que tinha lido na algum manual, em algum livro na faculdade, e esse foi um aspecto que sempre me marcou, e portanto ter sido atleta, ter sido depois treinador, e mais recentemente, embora não diretamente como treinador no terreno, mas como alguém que coordenou as seleções jovens, nomeadamente júniores e pré-júniores na Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Natação, e numa fase inicial, praticamente até aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em que tinha algumas funções importantes no âmbito da avaliação e controle de treino, nomeadamente no âmbito da biomecânica do desporto, aplicada à natação, e tive a possibilidade de acompanhar as equipas técnicas, os treinadores, os melhores atletas, quer em estágios, quer nas provas principais do calendário internacional, ao nível da natação, e foi uma experiência muito importante, para o que estou aqui a falar hoje e para perceber, no fundo, que muitas das coisas ideias que eu tinha de projetos de investigação, quando chegamos ao terreno, quando chegamos a um estágio, quando chegamos a uma competição, não é bem assim. Temos que nos adaptar, temos que perceber o que é que o treinador precisa, como é que aquele treinador em concreto lida com o atleta e de que forma é que nós nos podemos adaptar e tentar chegar da melhor maneira o conhecimento que podemos transmitir para ser aproveitado da maneira que o treinador entender ser a mais adequada para otimizar o rendimento desportivo. Portanto, o grande objetivo da aplicação da ciência ao desporto é que o treinador possa tomar decisões mais baseado em evidências e não tanto em intuições. Embora eu diria a grande vantagem, se calhar estou a exagerar, mas é a piada, se calhar é melhor assim, o interesse do desporto, e do treino desportivo em concreto, é que por muito que tentemos ter evidências, e é bom que as tenhamos, evidências científicas, evidências que tenham sido provadas e que possam ser usadas, de forma objetiva, existe sempre algo que é intuitivo, existe sempre uma arte por trás dessa ciência. Portanto, é sempre uma arte, eu gosto de dizer que é uma arte baseada em ciência. Portanto, há sempre algo que não vem nos livros, que não vem nos manuais, que não vem nos estudos e que o treinador, que o jogador, que o atleta, em parceria, vão ter que adaptar, vão ter que enquadrar no âmbito da sua prestação desportiva e isso é bastante interessante, é um dos aspectos mais fascinantes no treino desportivo, é esta intuição que muitos treinadores têm, e outros mesmo com os mesmos conhecimentos, com o mesmo aporte de suporte tecnológico, científico, nos momentos mais decisivos não conseguem tomar as melhores decisões e, portanto, esta questão da intuição está sempre presente e é importante ter isso em consideração. Por outro lado, também está mais ou menos definido que a ciência permite uma melhoria do desempenho desportivo ou pelo menos ajuda nessa otimização e pode permitir a redução do risco de lesão, e aqui lesão, falamos não só em lesão musculoesquelética propriamente dita, mas todos os aspectos que estão relacionados com a saúde e o bem-estar, nomeadamente as questões da saúde mental, de que forma é que podemos tornar o treino mais eficiente, rentabilizando o tempo e permitindo ou salvaguardando também essas questões da saúde mental tão importantes e cada vez mais importantes no processo de treino hoje em dia. Por outro lado, também esta questão da personalização, da individualização do treino, otimizando processos de carga-recuperação, otimizando padrões e rotinas de treino propriamente dito e tarefas que têm que ser e devem ser adaptadas a cada atleta em particular e muitas vezes a ciência, os artigos científicos e a investigação científica está mais preocupada em contemplar média e desvio padrão e não tanto
os aspectos mais individualizados, e no alto rendimento isso então é crítico, porque se tivermos uma amostra de atletas, o atleta campeão olímpico possivelmente é aquele atleta que numa amostra dita normal vai ser excluído porque é um outlier, portanto está fora completamente das curvas padrão, e no treino desportivo, e a ciência que quer ser aplicada ao treino desportivo tem que contemplar de uma forma muito particular e peculiar essa análise desse talento, dessa pessoa que é excepcional. Por outro lado, também ouve-se muito, esta questão é um desafio que existe nos centros de investigação, ouve-se muito. Temos muita ciência, mas nem sempre ela chega ao treino, nem sempre ela chega onde é necessário. Ahm, Muitas vezes também é preciso ter a noção de que existem diferenças importantes entre o ambiente que é controlado a investigação e o que acontece na prática desportiva. Portanto, o que fazemos no laboratório muito dificilmente vai ter uma aplicação direta para o que acontece no terreno, numa perspectiva mais ecológica, no terreno de cada uma das modalidades. Por outro lado, também ainda existe alguma resistência à mudança, e aqui na mudança eu diria que é mais alguma desconfiança, por vezes, por parte dos treinadores dos atletas, em serem testados, em aderir a novas ideias que têm que ser experimentadas e testadas, porque é assim que funciona a ciência, mas também eu diria que esta resistência à mudança também vem muito, ou pode vir também, dos próprios investigadores, que estão preparados para fazer um determinado estudo, uma determinada análise, uma determinada metodologia experimental, mas pensaram-na antes de falar com os principais intervenientes para perceber de que forma é que aquilo poderia ser aplicado e qual seria a transferência para o treino, para o rendimento esportivo, neste caso. Por outro lado, também, esta necessidade de traduzir a ciência para uma linguagem mais prática é fundamental. Há dias também, na cerimónia que eu estive no Comitê Olímpico de Portugal, perguntaram às tantas se em termos de conhecimento científico Portugal estava bem posicionado em termos de rankings internacionais, e a minha resposta foi bastante clara. Em termos de investigação científica, nesta área em concreto, acho que conseguimos competir com os melhores. O que nos falta, talvez, é fazer esta transferência, esta translação mais acutilante numa perspectiva aplicada, é sermos capazes de aproveitar este conhecimento científico e ser usado de uma forma diária, de uma forma regular, de uma forma constante, no campo desportivo, nas várias equipas. E isso tem muitas causas, enfim, se houver tempo podemos falar sobre isso, mas isso aí sim, eu noto, há diferenças e aí é um desafio importante. Em termos de investigação científica e o conhecimento para fazer essa investigação, concordo plenamente que qualquer centro de investigação em Portugal nesta área estaria preparado para intervir no mais alto nível e competir com outros parceiros internacionais. Então, falando um bocadinho desta questão da ligação entre ciência, e prática, dizer também que eu selecionei um artigo, portanto, que eu gosto bastante, continuo a utilizá-lo, apesar de poder parecer à primeira vista que está desatualizado. Isto em ciência, 19 anos é quase uma eternidade, para não dizer mais, mas em termos de ideias fundamentais é algo que eu gosto sempre de apresentar, que tento apresentar quando debatemos estas questões, foi um trabalho publicado na sequência de uma mesa redonda que surgiu na Associação Australiana da Ciências do Desporto e Exercício, que juntou quatro especialistas, cinco, se contarmos como moderador, nas áreas de intervenção, ou seja, pessoas que faziam investigação em ciências do desporto, mas que trabalhavam de uma forma, não diria constante, porque a maior parte deles são professores universitários com responsabilidades nas suas academias, mas que têm uma ligação muito forte ao terreno, seja como consultores de importantes clubes desportivos, seja como elementos de gabinetes de avaliação e controle em federações desportivas, ou
ou neste caso, por exemplo, na Austrália, era o Australian Institute of Sport, que é um instituto bastante importante, portanto, que reúne não só académicos, mas também treinadores, investigadores, com o foco de fazer investigação aplicada e que tem centros de alto rendimento. Tem um centro em Canberra excepcional para fazer todo tipo de estágios e estágios com avaliações regulares e aplicadas ao processo de treino. E, portanto, perguntaram nesta mesa redonda, basicamente o tema principal era: será que a investigação em ciências do desporto está a chegar à prática? Era basicamente isso a pergunta. Quando se pergunta aos académicos, o tema começou assim, quando se perguntou aos académicos, todos eles, de uma forma quase unânime, dizem que sim, que o conhecimento está a chegar à parte prática. Contudo, quando se vai ao terreno e começa-se a analisar com mais especificidade, verifica-se que isso não é totalmente verdade. O conhecimento até pode chegar lá, até pode haver parcerias, até pode haver colaborações, mas não é usado efetivamente. E a maior parte dos artigos que estavam a surgir naquele período, até fizeram uma análise estatística, cerca de 2% dos artigos é que tinham uma componente prática que pudesse ser, não vou dizer imediatamente, mas com uma grande aplicabilidade prática pelos treinadores. Então, a primeira questão que lhes perguntaram tinha a ver com esta questão: o que é então fazer, o que deve ser a investigação em ciências do desporto? Nesta perspectiva sempre de ligação ao terreno. E é importante, uma das coisas que eles chamaram muita atenção era esta distinção entre a investigação básica, que é muito mecanicista, ou seja, saber as causas, perceber os mecanismos que estão por trás de determinado comportamento. Por exemplo, porque é que há incidência de lesão no rugby, numa determinada articulação, porque é que o treino de força deve ser mais desta forma ou com outro método. Portanto, perceber as causas e, através das causas, tentar chegar a um conhecimento que possa explicar essa causa. E, portanto, aí vem o termo investigação básica e mecanicista. E depois uma investigação, essa sim aplicada, que é focada em resultados práticos para o desporto. É importante também dizer que isto também acontece porque as evidências podem ser, portanto, os estudos podem ser retrospectivos, em que se percebe o que é que se passou anteriormente, e podem ser prospectivos. Uma perspectiva ideal era que qualquer estudo pudesse ser prospectivo, ou seja, eu termino um estudo e dou um sinal ao treinador: é para fazer isto, é para fazer aquilo. Por outro lado, também, não é isso o que acontece. Eu trouxe aqui dois exemplos da nossa equipa de investigação. Temos vários elementos, como vocês sabem, na equipas das seleções de futebol, nomeadamente no futsal, e portanto eles fizeram, no fundo, é um artigo que eles fazem, a monitorização do que é que se passou durante um período de treino, as cargas de treino, nomeadamente entre os estágios, o tipo de avaliações que faziam num ciclo que antecedeu a presença no Campeonato do Mundo de Futsal, em que Portugal venceu, e que conseguiram, isso é que para mim é o mais interessante, é que não é um estudo com académicos, mas é um estudo com académicos que estão ligados ao terreno e com a equipa técnica. Estamos a falar de Jorge Brás, do José Luís Mendes, do, neste caso envolve o Jorge Silveira na parte da psicologia, portanto o João Brito, o Travassos, portanto pessoas não só da academia, mas também do treino. Portanto é um artigo científico numa revista, por acaso aqui não tem a revista, mas é um artigo científico de quem que o autor é o selecionador nacional. Portanto, muito interessante, do meu ponto de vista, muito interessante. Significa que o próprio, a própria equipa técnica, a liderança da equipa técnica estava, ou deveria estar, parte do pressuposto que isso que era assim, estava totalmente imbuída desta perspectiva de: vamos perceber o que é que nós fizemos, vamos monitorizar isto para no futuro nos poder ajudar. E, portanto, é um estudo prospectivo. Se calhar para o Jorge Brás naquele momento não lhe serviu para nada, mas quando ele tiver que pensar, quando ele tiver que refletir numa próxima oportunidade, isso com certeza será importante. Por outro lado, também, eu trouxe aqui um exemplo da natação, que não poderia deixar de ser. Um colega nosso que teve a possibilidade de acompanhar uma equipa que nós tínhamos no Centro de Alto Rendimento do Jamor e que tentou perceber de que forma é que o treino em seco, portanto, não era um treino de força, era implementado na perspectiva de uma coisa que está um pouco na moda, pelo menos esteve na moda, que é o treino mais baseado em cargas mais leves, portanto, menos volume e mais intensidade em termos de velocidade de execução, e ver de que forma é que isso podia ter resultados ao longo da época. Portanto, eles monitorizaram a carga de treino numa época desportiva. Mais uma vez, nessa época desportiva, dificilmente
o treinador tem informação disponível, mas numa época futura pode conseguir ter. Depois, outra questão está intimamente relacionada com o ponto anterior, que tem a ver com a relevância imediata. Portanto, isto basicamente voltamos ao mesmo. Será que a investigação é aplicada, mais básica? E isso, para o treinador, se eu perguntar, o treinador quer uma relevância imediata, porque isso aumenta a aceitação. Se eu conseguir mostrar, olha, vamos avaliar o salto vertical, ou vamos, antropometria, seja o que for, estão aqui os dados, ele tem que fazer dieta, ou ele tem que saltar mais, ele tem que qualquer coisa. Isso, obviamente, tem uma aplicação imediata. Isso é essencial para o treinador e isso do dia a dia. Mas é também importante perceber, e isso é algo que muitas vezes não é explicado pelas equipas de investigação, que o estudo que se vai fazer, a amostra que se vai utilizar com determinada equipa, determinada modalidade, vai demorar a ter uma aplicação prática e possivelmente aqueles atletas que foram testados não vão ser beneficiados, se calhar imediatamente, por vezes nunca vão ser beneficiados pelas avaliações que eles fizeram. Mas eles vão contribuir para que esse conhecimento possa depois ser vertido em recomendações práticas, em guidelines, em outro tipo de conhecimento que pode ser utilizado pelos treinadores e pelo seu treinador eh, em processos de decisão futura. Outro ponto que estes investigadores, cientistas do desporto, vou-lhes chamar assim, porque eles fazem muita aplicação prática dessa investigação, realçam é a importância da comunicação. E para eles este era o aspecto basilar das intervenções que falhavam na maior parte dos casos, que é os investigadores pensam nos seus protocolos experimentais, pensam nos seus estudos, no laboratório, na academia, e depois esquecem-se de que para terem a adesão, para terem a aceitação por parte das equipas técnicas, é preciso, primeiro, obviamente, nem ia falar nesse, mas esse parece-me que é óbvio. Temos de ter uma boa relação com os stakeholders, com os treinadores, com os dirigentes, com os próprios atletas, para podermos ter esse tipo de intervenções. Mas depois é importante haver uma explicação clara do que é que se procura, do que é que se pretende avaliar. E aí é importante explicar qual é o objetivo do estudo, quantos dias de treino vão perder, entre aspas, menos em que é que isso pode ser benéfico a curto prazo para os próprios atletas, se vai ser, mas quais são os objetivos a longo prazo, explicar que eles estão a contribuir para determinado pressuposto. Por outro lado, também, a adaptação da linguagem. Muitas vezes também ainda existe alguma, talvez dificuldade não seja o termo mais correto, mas foi o que me ocorreu agora, alguma dificuldade em adaptar uma linguagem mais técnica, mais científica para o campo desportivo. E isto não quer dizer que os treinadores não estejam preparados para perceber a linguagem técnica. Muitos deles, e nas modalidades que eu participei, os treinadores tinham altos níveis de formação, quer técnica em termos de graus de treinador, quer académica em termos de graus académicos, nomeadamente licenciatura, mestrado, e encontrei mais do que um com um doutoramento também, ou em vias disso. E, portanto, não me parece que isso seja o problema. Mas a forma de adaptar a linguagem para falar com elementos da equipa técnica, para falar com os jogadores, para falar com os dirigentes, para falar com os pais, muitas vezes que queremos que eles participem, que os filhos participem no estudo, é um elemento essencial. E muitas vezes eu coloquei aqui o versus, não quero dizer, versus pode parecer que é em oposição, no fundo é isso o versus, mas não era necessariamente isso que eu queria dar a entender, que é o cientista versus comunicador de ciência. E há muitos bons exemplos na nossa prática, de pessoas que conseguem utilizar o conhecimento científico e conseguir vertê-lo de uma forma muito, muito simplificada. E quando digo simplificada, não é simplista, porque também às vezes há esse risco de querermos simplificar demasiado a mensagem e também estarmos a ocultar ou a não mencionar aspectos que são essenciais para perceber todo o processo. Eu trouxe aqui um exemplo que não tem nada a ver, não tem nada a ver, até tem alguma coisa a ver, que ele até acaba por falar muitas vezes de exercício, saúde, e portanto penso que as coisas estão relacionadas. Mas é uma podcast, algo que eu
gosto bastante de assistir, não tenho muito tempo a assistir a muitos, mas este aqui tento ver, que é do Carlos Filhais e do David Marçal, principalmente do David Marçal. Hoje em dia ele está muito na ribalta, porque tem vários artigos tentar demonstrar os efeitos negativos do consumo de álcool, mesmo em quantidades muito moderadas, nem no cancro, por exemplo, em vários tipos de cancro. E, portanto, vocês imaginar que um país como Portugal, produtor importante de vinho, em que beber um copo de vinho à refeição, sempre se ouviu dizer que tinha efeitos cardiovasculares importantes. Portanto, isto tem criado aqui alguma discussão na comunidade científica e académica e, e social, económica, porque é um aspecto económico também importante. Mas eu já, 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 já assistia, já tentava acompanhar antes, porque ele tem este aspecto que me parece essencial, que é tentar resumir alguns factos mais científicos de uma maneira muito simples, não deixando de falar sobre ciência, mas tentando mostrar a sua aplicação prática. E tem alguns, como eu disse, de desporto, tem um muito interessante neste. Ele tenta desmistificar um bocadinho o que é pseudociência, tem, nomeadamente, por exemplo, a questão da acupuntura, beber a água alcalina, e outras coisas assim, portanto, tentar mostrar que isso vale o que vale, mas que cientificamente, se calhar, tem algumas nuances que é importante considerar. Mas com isto eu queria dizer, são exemplos de pessoas que conseguem ir para uma audiência que tem pouco a ver, ou pelo menos à partida, tem pouco a ver com a temática que ele vai falar, e, portanto, conseguirmos adaptar a linguagem. Isso é importante quando queremos chegar a outro público. Também em Portugal, infelizmente, temos pouca gente, ou pelo menos assim, com grande predominância na mediática ainda, mas tem aqui por exemplo, o professor José Soares, foi meu professor, e portanto já na altura tinha essa característica de empolgar o auditório, os estudantes, mesmo que não falasse à partida de matéria, portanto era interessante, íamos para as aulas de fisiologia, no final não tínhamos percebido exatamente qual era o tema que tínhamos tratado, mas tínhamos todos aprendido bastante e tínhamos todos saído bastante entusiasmados com a prestação, no fundo era quase uma prestação do professor Zé Soares, e hoje em dia é com muita curiosidade e até interesse que acompanho algumas coisas que ele faz, não só no treino desportivo, e para mim esse que é o que me interessa mais, mas mostrar de que forma é que isto é transversal e pode ser transversal a várias áreas do conhecimento. E no fim, se tivermos tempo, posso falar um bocadinho sobre esta questão de uma palestra que ele fez recentemente para o Comitê Olímpico de Portugal e que está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Aqui em Portugal temos poucos, como eu disse, mas vai aparecendo. Realço aqui colaboradores do Centro de Investigação, portanto, a qual eu pertenço. Aqui o meu colega e amigo, o professor Rui Marcelino, portanto, a falar sobre as tomadas de decisão, as movimentações técnico-táticas nos desportos coletivos, e que estava investigador na manhã informativa. No futsal, mais uma vez, também um manual de aplicação prática, portanto, converter conhecimento científico e ter a preocupação de apresentar dados didáticos e pedagógicos para os treinadores, para os professores poderem ensinar corretamente a modalidade. No caso da natação, também um trabalho bastante interessante na colaboração que temos neste caso, com a FINA, com o World Aquatics, hoje em dia. Portanto, um manual de referência para o ensino e o aperfeiçoamento técnico em natação, que é desenvolvido por investigadores, não só do CIDES, mas investigadores e professores nacionais, portugueses, que fizeram o mesmo em língua portuguesa e depois o manual adotado pela Federação Portuguesa de Natação foi adotado pela FINA em inglês, francês e espanhol, portanto, maneiras de tentar fazer esta translação, no fundo, da ciência, do conhecimento científico, de uma maneira, uma linguagem mais prática. Voltando novamente ao estudo inicial, também nesta mesa redonda foi perguntado aos quatro investigadores quais as áreas, para eles darem quatro exemplos ou que já tivessem colaborado, ou que eles conhecessem, de exemplos bastante positivos em que a ciência auxiliou e ajudou
sobremaneira o treinador, ou o treino desportivo, ou a organização desportiva em algum dos campos. O primeiro foi muito concreto, portanto, ele trabalhava no netball, portanto, isto é na Austrália, e era foi despedido, portanto, estavam não com algumas dificuldades, mas tinham tido bastantes erros no recrutamento e seleção do que eles chamavam o talento esportivo, embora seja um tema bastante complexo, como sabem, que é isso do talento esportivo, mas eles tinham que recrutar e selecionar atletas, jovens atletas, para os clubes, para as seleções nacionais, para as seleções territoriais. Portanto, queriam desenvolver uma bateria de testes que pudesse representar, de uma maneira muito simples, e pudesse representar o rendimento desportivo nesta modalidade. Portanto, foi pedido a esta equipa de investigação que, fazendo a análise do que é o jogo do netball nas suas fases do desenvolvimento, desde a criança até o adulto, de que forma é que podíamos ter uma bateria de testes que pudesse ajudar na identificação dos pontos fortes, pontos fracos de cada atleta, de cada equipa, e dessa maneira também ajudar, quanto mais não seja, nessa identificação e correção, mas também na seleção dos talentos. Nesse caso era mais para o recrutamento. Outro exemplo neste caso, o Tim Gabbett é uma pessoa bastante conhecida nos desportos coletivos, e ele entrou como consultor científico, não sei se era exatamente este o termo, responsável da performance desportiva, de uma equipa profissional de rugby, e que tinha um problema que todas as épocas, no início da época para a época, tinham bastantes lesões, bastantes lesões. E isso tinha custos, não só desportivos, como é óbvio, mas tinha custos médicos extraordinários. E, portanto, ele até comentou isso, que foi contratado mais para diminuir os custos médicos do que propriamente para a questão do rendimento desportivo. Mas, e ele então foi perceber quais eram as causas da incidência de lesões e, portanto, tentar arranjar uma estratégia de treino, nomeadamente a metodologia de treino. Portanto, um dos aspectos que ele frisa é que faziam muita corrida de longa duração. Portanto, tentou alterar um bocadinho esses pressupostos, fazer skills mais específicos, no fundo, usar mais aspectos técnico-táticos e não tanto de capacidade aeróbica e corrida contínua nessa pré-época. O outro exemplo, por acaso tem aqui, disse que eram quatro, mas são três. Portanto, métodos diferentes na abordagem de treino da força. Portanto, na altura, não se esqueça, estamos a falar de há 19 anos, mas apesar de ser um assunto que continua-se a discutir, era tentar demonstrar que treino com cargas inferiores e velocidade de execução mais elevada tem efeitos bastante positivos, ou tão positivos como outro tipo de abordagens mais tradicionais no treino da força, em algumas modalidades. E, portanto, foi o aspecto que foi realçado neste caso, se não me engano, pelo Barnett. Depois, também, nestas recomendações que lhes perguntaram, então, como é que podemos ajudar os treinadores e como é que podemos ajudar, neste caso, se calhar mais os investigadores, a irem ao encontro daquilo que é necessário, daquilo que o terreno precisa. Portanto, esta colaboração importante entre investigadores, academia e cientistas desportivos, portanto, que estão no terreno com a equipa técnica, portanto, perceberem, é importante termos esta perspectiva de que uma coisa é o investigador que está na academia e outra coisa é a pessoa que até tem um passado como investigador, que até tem um mestrado, até pode ter muitas vezes até tem um doutoramento em Portugal. Existem vários exemplos, mais no futebol, por razões monetárias, acredito, de pessoas que fizeram doutoramentos em áreas, muitas delas que nem tinham nada a ver com o futebol, e que estão a trabalhar nos gabinetes de performance esportiva, quer da federação, quer de alguns clubes mais profissionais, que têm essa possibilidade. Portanto, são, no fundo, que chamaram de cientistas desportivos. Há quem goste do termo fisiologista do exercício, por acaso eu acho bastante redutor. Eles não fazem apenas fisiologia, mas tudo bem, fisiologista do exercício. Hum, e, portanto, tem a possibilidade são elementos, muitas vezes são elementos ou da própria equipa técnica ou de estruturas que estão no terreno dos próprios clubes, numa base diária de intervenção. Isso é que é importante. Aqui, deixem-me dar um exemplo de algo que estamos a tentar fazer na European Aquatics, ou seja, na antiga Liga Europeia de Natação, portanto, European Aquatics, no fundo, a UEFA da natação, portanto, costuma ser a maneira mais simples que eu sei, que eu encontro para explicar. Portanto, o que é que nós estamos a tentar fazer? Tentar juntar
os mais importantes elementos que têm papel central na nossa modalidade. Portanto, temos os atletas, temos os treinadores, temos os árbitros, temos os dirigentes. Depois estamos a tentar juntar as companhias pela questão da questão tecnológica, também pela questão financeira. Normalmente é aí que está o dinheiro e que temos aproveitado pouco. E os centros de investigação ou laboratórios e centros de alto rendimento que podem ter também estas valências de avaliação e controle de treino, uma perspectiva de aplicar a ciência ao processo de treino. Portanto, estamos a tentar fazer um Innovation Hub, portanto, um hub de inovação científica ou tecnológica para tentar trabalhar um bocadinho de uma forma colaborativa. Por outro lado, também temos alguns protocolos com instituições de ensino superior, centros de investigação europeus, portanto, para nos ajudarem a fazer investigação que seja útil para o terreno. Portanto, a perspectiva é um bocadinho ao contrário. É os treinadores, os dirigentes, a direção, é que vai indicar o que é que deve ser, o que é que queremos que seja investigado e precisamos da vossa ajuda para isso. Estamos também, como disse, a acreditar centros de treino e laboratórios, centros de investigação associados, neste caso, que tenham as valências da natação, mas que tenham esta vertente importante, não só de ser um centro de treino, mas é um centro de treino com valências próprias, nomeadamente na investigação científica e na investigação científica que possa ser aplicada a questões do treino desportivo. Depois também deixar aqui a nota que se queremos que esta investigação seja mais prática, o foco dos investigadores e de quem está a fazer este tipo de trabalhos tem que ser mais no rendimento desportivo e não tanto na publicação científica. Claro que isto, por vezes, pode trazer uma série de entraves, porque a academia vive do conhecimento que é produzido e que tem que ser divulgado, portanto, são as métricas que muitos de nós temos que cumprir, que eu tenho que cumprir, mas também, por outro lado, tentar perceber que se a intervenção é para o terreno, isto tem que ser a prioridade, tem que ser o primeiro rendimento desportivo e depois, talvez, a publicação. E eu até vou dar alguns exemplos, aqui são meus exemplos, peço desculpa, mas também não quis estar a falar de outros que posso não conhecer exatamente o contexto, mas neste caso, enquanto tive a oportunidade de estar nas seleções nacionais, principalmente na sénior e júnior, a acompanhar as seleções nas principais competições, eu era, para não ser este o termo, mas o biomecânico do desporto. Portanto, nós fazíamos a avaliação da prova, o race analysis, como é muito, muito comum. Está aqui um exemplo do Diogo Carvalho nos campeonatos da Europa de piscina curta. Portanto, fazíamos no fundo um resumo da prova, filmávamos a prova, quantas braçadas deu, quantos frequência gestual, quanto tempo debaixo d'água, portanto, aspectos cronométricos que podem ser importantes para o treinador tomar algumas decisões, nomeadamente quando estamos a falar de um campeonato da Europa que tem eliminatórias, meias finais e finais, em 2 dias no máximo, portanto, esta informação pode ser ou não, às vezes não servia para nada naquele momento, outras vezes conseguia ser aplicada, outras vezes era só o vídeo que era analisado. Portanto, cada treinador, cada atleta tinha a sua forma de trabalhar e nós respeitávamos isso ao máximo. Portanto, isto era o que nós fazíamos, filmávamos a prova, fazíamos a análise, entregávamos o mais rapidamente possível. No início demorávamos uma hora e meia, com o treino passávamos a demorar 15, 20 minutos, depois quase que tínhamos um pequeno software que fazia isto quase automaticamente. Portanto, a ideia era ser muito rápido, um feedback muito objetivo. Está aqui o filme, está aqui um resumo, vamos trabalhar sobre isto, se for o caso. Mas também, ao fim de alguns anos, com a ajuda de alguns colegas nossos, conseguimos juntar estes dados todos, aproveitando o facto de estarmos nas competições e termos os vídeos das provas praticamente todas, e fazer aqui uma análise mais de média e desvio padrão, mais diferenças entre finalistas e não finalistas, portanto, há diferentes perspectivas, mas também não deixando de aproveitar a oportunidade para fazer a publicação. Portanto, não quer dizer que isto é que é o que deve ser feito, não quer dizer que eu é que sou o maior e os outros fazem mal. Estou a dar apenas um exemplo do que, no meu entendimento, no nosso entendimento, pode ser feito e felizmente conheço vários casos de pessoas que fazem o mesmo. Não deixando de servir os interesses das equipas técnicas, mas aproveitando os dados, até porque os dados são públicos na maior parte dos casos, as filmagens são permitidas e muitas vezes até estavam disponíveis para quem quisesse. Depois, um aspecto que é muito falado, cada vez mais,
ultimamente tem sido muito apontado. Eu já tive em duas cerimónias nos últimos tempos em que o secretário de Estado, o Dr. Pedro Dias, frisou isso com muito empenho da parte dele, até porque é uma pessoa que foi dirigente, como vocês sabem, dirigente desportivo numa federação, portanto sabe as preocupações que nós temos, que é uma agenda nacional para apoio a projetos de investigação aplicada às ciências do desporto, neste caso ao treino desportivo. Portanto, haver um financiamento que pudesse ser atribuído, não para fazer a investigação dita tradicional, mas para dar condições para que as equipas com menos possibilidades de ter vamos chamar um fisiologista de exercício, um biomecânico, uma ligação maior a alguém que pudesse fazer este tipo de investigação mais aplicada, que tenha condições financeiras para poder contratar alguém, para poder contratar uma equipa, para poder contratar um projeto para avaliar algo que é importante para ajudar o seu rendimento esportivo. E eu trouxe aqui dois exemplos nossos, peço desculpa por isso, mas eram os que eu tinha e tinha a certeza do que ia dizer. Um deles, já com o professor António Silva, que é o presidente da European Aquatics, que era o antigo presidente da Federação. O exemplo que eu vou mostrar a seguir é da Federação Portuguesa de Natação, portanto foi daí que ele tirou a ideia, e foi aí que começou, que é a European Aquatics financia projetos, abre calls para temas que podem ser importantes para os treinadores, para os árbitros, para os dirigentes, para os atletas. Neste caso é um projeto que nós financiamos até há pouco tempo, foi o primeiro, portanto, na altura tinha sido o primeiro e único, neste momento já temos vários a ser analisados, portanto é do Loughborough University, portanto estamos a falar de uma das melhores universidades do mundo em termos da investigação em ciências do desporto, que se candidatou, o financiamento nem era muito extraordinário, mas permitiu ter verbas para uma outra coisa que eles tinham dificuldade em adquirir. E juntamente com a Comissão Médica da European Aquatics, portanto, eles fizeram um estudo para perceber a questão da temperatura corporal nas provas de águas abertas e de que forma é que isso podia afetar quer a saúde, quer o rendimento, quer muitas vezes também outros aspectos, se calhar, da saúde, mas da saúde mais, aspectos mais extremos. E, e pronto, mas ou seja, o que eu queria salientar aqui não é tanto o tema específico, é um bocadinho ao contrário, ou seja, quem financia estes projetos são as entidades que estão interessadas em ter os resultados. Com a vantagem, como estão a pagar, eles exigem aquilo que quer ser estudado. Portanto, o estudo tem que ser feito para ter um determinado resultado que me possa ajudar depois a tomar uma decisão. O exemplo que eu queria trazer aqui também, e este aqui é algo que eu gostei muito de ter participado, apesar de não ter praticamente nada a ver com a minha área de intervenção, que era principalmente biomecânica aplicada à natação, forças propulsivas e forças resistivas, e aperfeiçoamento técnico, mas que na altura foi um problema em 2013, quando o professor António Silva chegou a presidente da Federação Portuguesa de Natação, montou com a ajuda de colegas de diferentes centros de investigação, portanto, um gabinete de avaliação e controle de treino, e um dos aspectos que era premente perceber, ou pelo menos tentar combater, era a questão do abandono desportivo. E então, esse texto que está aqui do lado esquerdo foi um projeto de investigação e desenvolvimento, mas foi uma call, foi uma abertura de um concurso que a Federação fez, portanto, lançou para todos, para quem quisesse estudar este tema, a Federação financiava com um montante, não era nada de extraordinário, infelizmente, mas era um valor pronto, importante. Não vou dizer qual é, porque já não tenho a certeza, mas sei que ninguém ficou rico à custa disso. Mas, na altura, ajudámos bastante. Um estudante de doutoramento deu para pagar, isso tenho a certeza, deu para pagar a propina completa do seu doutoramento e ainda sobrou dinheiro para mais uma outra atividade. E, portanto, era perceber os efeitos, as causas do abandono e estratégias para tentar implementar isto. E, portanto, abriu-se uma call, as pessoas candidataram-se para responder a um problema específico. Isto da agenda do que vem atrás. Da agenda era exatamente isso, ou seja, financiar temas concretos que os treinadores, que os dirigentes, que as equipas técnicas precisem de ver respondidos. O professor Jorge Brás, numa mesa redonda que eu tive há pouco tempo, ele a assistir, ele estava a dizer que é importante saber fazer as perguntas certas. E que nem sempre é fácil. O Jorge Brás, o selecionador nacional de futsal, foi uma coisa que eu fixei, fazer as perguntas certas. E é função do treinador saber fazer essas perguntas. E ele diz que é a coisa mais difícil que ele tem. É saber fazer a pergunta certa às pessoas que trabalham com ele, mais da parte da ciência.
E às vezes é um bocadinho o contrário, são essas pessoas que lhe vão ajudar a abrir portas, pô-lo a discutir, pô-lo a analisar diferentes ideias, diferentes perspectivas, para ele poder fazer. E se testássemos isto? E se eu fizer assim? Vamos experimentar, vamos fazer. Portanto, é um bocadinho por aí esta questão da agenda para a investigação científica aplicada ao desporto. Não vos vou estar a amassar com dados, só para terem uma ideia, tínhamos cerca de 25% de abandono, portanto, entre 8 mil atletas de todas as épocas, tínhamos 2 mil nadadores, neste caso estamos a falar de natação pura, mas os dados eram transversais, 2 mil nadadores que de uma época para a outra desapareciam do sistema, portanto não eram filiados. Podiam estar inscritos noutras modalidades, podiam estar a fazer outras coisas, mas na natação pura, pelo menos, neste caso, é o estudo, nós fizemos transversal, verificámos por sexo, por âmbito territorial, e depois foi o mais interessante, foi tentar perceber os motivos, por, eh, por, eh, hum, por entrevista, portanto não foi questionário, foi entrevista. Foi o meu colega e amigo, o professor Diogo Monteiro, foi na altura ele fez o doutoramento, agora é professor coordenador com agregação no Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, lembro-me que passou o verão inteiro a fazer telefonemas para cada pai ou atleta, mas a maior parte eram jovens, para cada pai, para poder preencher um questionário, para poder preencher um inquérito, mas teve este telefonema particular a explicar qual era o objetivo, perceber porque é que ele tinha abandonado e pedíamos a colaboração. Tivemos uma taxa de resposta muito, muito, muito elevada, das mais elevadas que conseguimos em comparação com outros estudos. E o importante, ou não, mas o importante neste caso foi perceber as razões e eram razões perfeitamente do sistema, ou seja, a natação era aborrecida, não gostava do treinador, tinha outras coisas para fazer. E quando víamos isto por escalões etários, principalmente nos escalões jovens, que é onde não queremos desperdiçar o nosso recrutamento futuro, isto ainda era mais acentuado. Não era divertido, não gostava de treinador, demasiado competitivo, aparecia muitas vezes também. Juntamente com outro trabalho de um colega nosso, do Gustavo de Costa, vice-presidente, já agora, da Treinadores de Portugal. E ele percebeu, foi analisar esta questão que lhe interessava muito, que era a idade cronológica versus idade decimal, digamos assim, idade relativa, é assim que se diz, uma tradução mais direta. Ou seja, indivíduos que nasciam de janeiro, fevereiro, março, primeiro quartil, ou março, abril, maio, abril, maio, junho, desculpem, primeiro e segundo quartil de cada ano de nascimento tinham vantagens competitivas, ou parecia ter vantagens competitivas, comparativamente com indivíduos, com os nadadores da mesma idade que nasciam para o final do ano civil. E então, é a questão, existe em todos os desportos, um indivíduo de 1 de janeiro compete com o de 31 de dezembro, escalões até cá há 2 anos, mas vamos pressupor que é só um ano civil. Portanto, esta questão nos rapazes, nas raparigas não era tanto, mas nos rapazes sentia-se, e a análise dele não foi nos escalões jovens, foi nos escalões séniores, ou seja, quando vimos os rankings por prova dos séniores, havia diferenças bastante acentuadas, significativas, na percentagem de indivíduos que tinham nascido no primeiro e segundo quartil. Quando eles tinham 20 anos, ou seja, no princípio 20 anos ou 20,9 não há grande problema. Ou seja, quando eles tinham 10, 11, 12, podem ter sido excluídos. Portanto, isto associado também fez-nos tomar algumas medidas, não vou estar aqui a detalhar, é muito específico da natação, mas fizemos um plano estratégico na altura, com a participação, neste caso, do Presidente António Silva, do José Machado como Diretor Técnico Nacional, também um bocadinho ligado a esta questão da identificação e desenvolvimento do talento em natação, mas muito particular atenção demos à questão da política desportiva, tentando apresentar um plano, nomeadamente com a alteração do calendário desportivo e algumas mudanças organizacionais que nos pareceu na altura importantes. Continuando nesta questão das recomendações, deixar ainda aqui também mais uma nota uma coisa muito interessante que às vezes é pouco realçada, mas que são as position statement, as guidelines, que na saúde isso aparece muito. Para fazer exercícios, o American College of Sports Medicine diz que devemos 45 minutos ou 1 hora por semana, ou 3 vezes por semana, ou o que for, tá, 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 tá. Mas no treino desportivo isso também existe, apesar de não ser muito, 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 muito aproveitado, ou pelo menos muito divulgado,
Eu trouxe aqui só dois exemplos de duas instituições, portanto, uma delas é o Australian Institute of Sport, portanto, aqui é um exemplo apenas da especialização do treino e a especialização em jovens atletas, portanto, eles dão algumas indicações, mais em texto corrido que propriamente bullet points, ou seja, pontos-chave que pudessem ser realçados, mas é um texto de uma página e meia, portanto, bastante simples de ser lido. Tem aqui outro exemplo do National Strength and Conditioning Association, que é, portanto, uma associação americana muito relacionada com o treino de força. Portanto, faz aqui uma position statement também para o treino de força em jovens, e faz um update, ou seja, faz uma atualização de recomendações que já tinha feito anteriormente. Neste caso, eles têm um documento um bocadinho mais elaborado, com algumas preocupações de ter neste caso, um gráfico, uma tabela, com, vou dizer, séries de treino, mas quase operacionalizando o que se pode ser feito. E portanto, isto existe para várias temáticas, se calhar não tanto como nós gostaríamos, mas que é importante talvez ser mais divulgado e que os centros de investigação podem ajudar também, nomeadamente na formação de treinadores e tentar um bocadinho ir por aí. Por outro lado, também as organizações desportivas, portanto, tentar haver algum ênfase na constituição de conselhos consultivos, com presença não só de académicos, mas de académicos que possam estar no terreno. Isso, infelizmente, nem sempre acontece porque eles não existem. Realmente isso. Eu trouxe aqui três exemplos bastante positivos que eu gostava de realçar. Portanto, o Comitê Paralímpico de Portugal, portanto, uma série de nomes com pessoas que são académicos, mas que trabalham no terreno, trabalham com as federações respectivas e que têm trabalhos feitos com aplicabilidade, com transferência, que infelizmente não estão diariamente no terreno, portanto, não cumprem totalmente esse critério de cientistas do terreno, de cientistas do desporto que estão no terreno, mas são pessoas com uma forte componente de investigação científica aplicada. Trouxe também o exemplo da Federação Portuguesa de Atletismo, neste Gabinete de Performance, Estudos e Planeamento. Tem alguns estudos interessantes que eles fizeram, mais de reflexão de dados, de compilação de dados, mas que estão bem agrupados, estão de uma maneira muito bem sistematizada e bastante interessante. E trouxe aqui um exemplo também de um colega amigo, o professor João Ribeiro, que é o Head of Sport Science, portanto, o coordenador do gabinete de performance do Sporting Clube de Braga. E é curioso, eu gosto de realçar, ele perdoa-me, mas eu gosto de realçar este exemplo. É uma pessoa que fez mestrado, doutoramento em treino desportivo na Fisiologia Biomecânica da natação, portanto, da natação. Não sabe jogar futebol, joga pior futebol que qualquer um de vocês, que nunca é uma coisa extraordinária, mas trabalha de uma maneira muito, muito competente na área da avaliação e controle de treino no futebol, porque para além, o facto de não saber, não ter estudado especificamente o futebol no seu doutoramento, no seu processo académico, na sua experiência passada, mas deu-lhe outras ferramentas de avaliação, de reflexão, de pesquisa, de análise, que lhe permitiu estudar a modalidade em que ele está a trabalhar, compreender a modalidade que ele está a trabalhar e selecionar as ferramentas que podem ser mais apropriadas para auxiliar as equipas técnicas em que ele trabalha. Por outro lado, também, relativamente às revistas científicas, continuar isto é mais talvez para os centros de investigação, continuar a incentivar as revisões de literatura. Há uma moda um bocadinho de não valorizar tanto a revisão da literatura, ou seja, estudos que não são experimentais, ou seja, perceber o que é que se faz, o que é que já se fez numa determinada temática, mas é essencial que isso continue a ser feito, principalmente ajudando os treinadores a pesquisar nas bases de dados. Hoje em dia toda a gente consegue pesquisar na internet, com certeza, mas há uma que nós recomendamos. Eu até perguntei isto a um colega meu muito mais digitalizado do que eu nesse aspecto sou bastante, não vou dizer conservador, mas se calhar dificuldades de transição para o digital, vamos dizer assim, mas que me disse, não, é ResearchGate, tens que dizer aos treinadores ResearchGate, porque é uma base de dados com validade científica, mas muito operativa, muito prática e que tem os conteúdos por temas, tem os artigos por temas, é possível selecionar as áreas de intervenção que nós queremos
É possível selecionar o tipo de artigos que nós queremos, publicações, queremos artigos experimentais, queremos literature reviews, ou seja, revistas científicas ou artigos dedicados à atualização do conhecimento em termos de revisão da literatura. Portanto, se queremos livros, se queremos conferências, portanto, é muito intuitivo. Portanto, foi uma recomendação de uma pessoa que veio da prática, ao contrário de muitos de nós que passámos da academia para a prática, ele fez o percurso um bocadinho contrário. Depois também as revisões da literatura têm esta vantagem, se forem bem feitas, e muitas delas hoje em dia, para estarem nas revistas, nas melhores revistas, têm que ser bastante bem feitas, ter esta preocupação que, se não me engano, isto era sobre os efeitos da creatina no rendimento esportivo. Portanto, portanto, autor, ou seja, quem é que fez o artigo, qual é a recomendação? Portanto, 20 gramas de creatina durante 4 dias, mais 5 gramas de creatina durante 10 semanas. Os principais resultados foram estes: mais força, mais até, mais massa magra, menos massa adiposa, o que for. Portanto, tentam sistematizar muito bem o conhecimento científico. E depois, nos artigos científicos, naqueles que são mais experimentais, mas mesmo naqueles que podem ser de revisão da literatura, continuar a incentivar os investigadores a colocar as aplicações práticas, ou seja, de todo aquele conhecimento que foi gerado, de que forma é que pode ser utilizado ou que recomendações nós deixaríamos com base nos principais resultados encontrados. Isso é importante não só para os treinadores e os atletas, portanto, são indicações práticas e objetivas, mas é importante para os investigadores como uma reflexão, como um exercício de análise importante para perceber qual a aplicabilidade que pode ter a nossa investigação. E muitas vezes não tem direta, mas pode ter aplicabilidade a médio e longo prazo, que também é importante ser realçada. Muitas vezes aparece assim, portanto, algumas notas mais concretas, neste caso, um estudo sobre o reaquecimento desportivo, portanto, imaginemos um intervalo num jogo coletivo e voltavam a aquecer ou reaquecer, ou muitas vezes até algumas revistas já pedem assim umas coisas mais interessantes, algumas até são feitas pela própria revista, nomeadamente com a inteligência artificial, portanto, tentar de uma maneira quase ilustrativa colocar em representação os principais resultados que foram encontrados no estudo. Por último, também nesta questão das recomendações, deixar aqui a nota que é importante que os estudos se foquem principalmente, ou não se foquem, se calhar diria pela negativa, em indivíduos não treinados, se calhar ainda estou a exagerar um pouco, já não é assim tanto, mas continuam a aparecer estudos, eu também já fiz vários com isso, portanto, se eu faço críticas é também a mim próprio, mas são estudos com indivíduos não treinados, ou seja, com, por exemplo, estudantes universitários. Ahm, É fácil, uma amostra fácil de ter acesso, estão disponíveis, às vezes sentem-se quase obrigados também a participar, noutros casos participam porque também querem aprender, mas é uma amostra muito por conveniência, portanto, tentar, dentro do possível, não é fácil, aumentar os estudos com atletas de alto nível, ou pelo menos com um nível júnior, pré-júnior, o que for, mas com um nível específico de uma determinada modalidade. É isso que está a ser fácil. É isso que está a ser difícil e poderia ser, por vezes, mais facilitado, embora, quando muitas vezes se pergunta isso aos treinadores, há alguma dificuldade. E eu também já fui treinador e percebo isso perfeitamente. Num planeamento da época, nomeadamente com poucas condições de treino, muitas vezes é difícil deixar de treinar para ser avaliado ou para ser testado ou para os atletas deixarem cumprir aquilo que tínhamos planeado para poderem fazer. E, portanto, a minha sugestão é, isto é importante ser feito, eu acho que os treinadores estão sensibilizados para isto, mas tem que ser planeado com antecedência. Ou seja, se no início do ano me disserem que em março, naquela semana, vêm-me avaliar, ou em março e junho, eu possivelmente consigo planear o meu treino, para naquela semana ser uma semana mais de recuperação ou fazer outro tipo de atividades em que os testes são integrados no próprio processo de treino. Outra coisa é aparecerem lá 2 dias antes a dizer que querem avaliar os meus atletas, não é? Muito mais complicado. Por outro lado, também esta questão do contexto específico do desporto.
e tentar evitar, dentro do possível, obviamente, nesta questão da ligação ciência-prática e estudos em ambiente mais laboratorial, e aumentar os estudos com avaliação de habilidades específicas da modalidade. Portanto, exercícios que sejam muito de condição física geral são importantes, obviamente, mas neste momento já aporta um pouco para aquilo que se pretende em termos de análise específica do rendimento em cada modalidade. Já falámos. Depois, obviamente, a educação dos investigadores, a educação dos treinadores é um ponto central, portanto, já falámos um bocadinho sobre isso. Para os treinadores perceber um bocadinho mais, nomeadamente, as questões mais de base, se calhar diria que é aí, portanto, da modalidade, os treinadores dão 100 a 0 a qualquer investigador. Por vezes o que pode faltar ou pode ajudar a intervenção do investigador ou de uma pessoa mais sensibilizada para estas questões é fazer uma atualização do conhecimento mais na área das ciências do desporto, fisiologia, biomecânica, psicologia, aprendizagem contra o motor, portanto, um bocadinho de nutrição, portanto, esses aspectos e os investigadores a mesma coisa, ser educado nas questões do treino. Isto é conseguido bastante bem, portanto, na formação inicial. Hoje em dia, a formação inicial, a formação contínua, a certificação de treinadores está bastante bem desenvolvida em Portugal. Algumas federações têm mais condições para fazer com mais regularidade, outras não, mas em termos de processo, não há propriamente razões para que isto não possa ser feito. Naquele artigo que eu mencionei, era interessante porque eles deixavam a recomendação de a possibilidade dos treinadores estagiarem em equipas multidisciplinares, quando têm essa valia, essa mais-valia. Obviamente que isso é muito, em termos de logística, por vezes é muito complicado, mas a ideia era colocar um treinador ahm, num centro de otimização de rendimento, por exemplo, que ele fizesse períodos de treino, de estágio, no fundo, podia ajudar. E nos investigadores, eles focam num tema muito importante, que é a participação como treinador numa fase inicial da sua carreira, ou seja, o investigador que já foi em alguma fase da sua vida, mesmo que num nível bastante baixo, de intervenção, ter sido treinador, ter passado já por essa experiência, de estar num campo à chuva, ou estar num local sem condições de treino praticamente nenhumas, ter com 10 nadadores numa pista ou na piscina, é totalmente diferente de uma pessoa que nunca viveu essas questões, por muito que lhe tenham contado, não é exatamente a mesma coisa. Depois, um aspecto também que aparece muito, que eu queria aqui realçar, eu trouxe este exemplo apenas porque é uma coisa que usamos bastante lá na Universidade da Beira Interior, em diferentes programas, hoje em dia se calhar mais para o exercício de saúde do que propriamente para o treino, infelizmente, mas tem a ver com a aplicação da tecnologia ao desporto. Os dois exemplos que eu trouxe, ou melhor, o exemplo que eu trouxe é a questão da avaliação da força pelo controle da velocidade. Portanto, há, obviamente, tecnologia mais de ponta, mais high standard, digamos assim, com o padrão chave que está validado, que é na fiabilidade também, portanto, mas a maior parte das pessoas não tem condições para ter isto nos seus clubes, nas suas condições de treino. Então, existem várias apps hoje em dia para quase tudo. Algumas é só publicidade ainda, mas há outras que funcionam bastante bem, que estão relativamente validadas, com alguns erros, obviamente, mas que podem ser utilizadas. Portanto, essa também é uma função, digamos assim, da academia, tentar ajudar os treinadores a mostrar que existem ferramentas. Embora, na minha experiência, enquanto acompanhei equipas técnicas, devo dizer que normalmente os treinadores estavam mais avançados do que eu e chegaram a mostrar várias aplicações que eu desconhecia, ou se conhecia, não tinha esse nível de conhecimento que eles me mostravam e que experimentavam e que partilhavam e que comentavam entre eles. Mas pronto, costuma aparecer também como importante conteúdo na formação de treinadores, este aspecto da utilização de ferramentas mais simples que podem quase ser validadas por outras muito mais caras e muito mais robustas que não são propriamente fáceis de utilizar. Por outro lado, esta questão do apoio ao treinador e atleta, portanto, necessidades reais do terreno. Portanto, mais uma vez a questão da pergunta, tinha aqui a questão da pergunta, transformar um problema numa pergunta testável, que às vezes não é assim tão fácil como isso, mas é isso que é preciso, ou seja, fazer as perguntas, sejam as federações, sejam os clubes, sejam os próprios treinadores, façam as perguntas e os investigadores têm que conseguir, ou pelo menos
ser honestos ao ponto de dizer se conseguem ou não, ou se podem tentar responder essa pergunta. Passar despercebido era uma coisa que eu queria deixar aqui também, muitas vezes, principalmente quando estamos a falar destas parcerias, e eu dei aqui vários exemplos de que, e, portanto, se calhar sou o primeiro culpado de não cumprir isto, mas é tentar passar despercebido, ou seja, este apoio deve ser o mais, não vou dizer camuflado e escondido, não é isso, mas quem decide, quem deve ter intervenção principal é o treinador, são as equipas técnicas que estão no terreno todos os dias e os investigadores é alguém que vai participar e vai avaliar e, portanto, não precisa de estar a publicitar que foi avaliar o Joaquim ou o Manuel ou a Maria. Portanto, deve tentar passar mais despercebido. Por outro lado, o ideal, mais uma vez, era participar numa equipa técnica, ser elemento da equipa técnica, em que essas questões da avaliação e controle do treino fossem uma coisa banal, de rotina do processo de treino, que infelizmente nas nossas principais modalidades pode acontecer, mas não são com pessoas apenas dedicadas a isso. Normalmente é o treinador, por carolice, por entusiasmo, porque quer perceber, que tenta fazer isso com a sua equipa técnica, mas de uma maneira que não é o mesmo do que ter alguém só dedicado a isso, como felizmente já acontece noutras equipas. E depois, mais uma vez, a questão da equipa multidisciplinar, portanto, e confiar e delegar tarefas. Por vezes, pronto, os treinadores querem ter e devem ter esse papel central, mas é importante quando existem equipas multidisciplinares que são parte integrante das equipas, que têm o consentimento do treinador principal para estar a fazer esse trabalho, que o treinador possa confiar e delegar tarefas, apesar de no final ser ele que tem que tomar as decisões finais sobre a aplicação ou não do que pode ser dito. Portanto, nos centros de investigação, produção de conhecimento científico aplicável. Portanto, é importante, obviamente, as parcerias com clubes, federações, atletas, a formação de treinadores e profissionais do desporto, esta relação entre ciência e treino, relação recíproca. Eu queria realçar aqui a importância, não é só os treinadores, equipa técnica, clubes que se têm que adaptar e que têm que perceber a linguagem da academia. Eu até diria quase que é o contrário. Portanto, a própria academia também tem que fazer um bocadinho esse esforço de ir ao encontro dos treinadores e perceber um bocadinho a realidade do que estamos a trabalhar. Portanto, fazer ciência com os treinadores, não para os treinadores, portanto, a questão aqui da proposição pode ser importante. Mais uma vez, também esta questão do ciclo contínuo, identificar problemas, formular questões, avaliação e controle, e depois aplicação, obviamente. Então, um ciclo contínuo, como se fosse um ciclo de feedback e de avaliação e controle, é exatamente os mesmos procedimentos. Para o futuro, eu deixaria aqui 4 ou 5 notas. Estou bastante adiantado na hora. Eu já estava aqui 4 ou 5 notas sobre áreas de intervenção cruciais, ou que podem ser cruciais no futuro. Uma delas é a inteligência artificial, portanto, vai continuar com certeza a ser usada e vai ter que ser aproveitada, porque parece ser imparável, mas imparável no sentido de poder ser uma ferramenta extra e não ser algo que, não acredito, que alguma vez substitua um treinador que está no terreno diariamente com o atleta. Isso aí eu não acredito, tenho dificilmente. Espero não estar aqui quando isso acontecer, para assistir, mas não acredito nisso. Só para dizer, portanto, até na própria União Europeia, a Comissão Europeia lançou esta iniciativa para, pronto, é um relatório que eles estão a fazer, que estão a ter contributos de várias organizações desportivas para ver de que forma é que a inteligência artificial pode ajudar, nomeadamente clubes mais regionais, até clubes mais profissionais, a utilizar este tipo de ferramentas. Depois, as ferramentas digitais no treino, os wearables, as plataformas de monitorização, esta questão tecnológica vai continuar com certeza a aparecer coisas cada vez mais inovadoras, cada vez mais não invasivas. Portanto, temos que nos adaptar, temos que estar preparados para aproveitar e usar da melhor maneira. Esta investigação colaborativa interdisciplinar, portanto, diferentes áreas, portanto, não ser ir buscar pessoas da engenharia, buscar pessoas da área da educação, buscar pessoas da área, de áreas, às vezes,
da matemática, parece que não tem nada a ver com o desporto, mas por vezes trazem abordagens muito interessantes para compreender o fenómeno desportivo. Equipas multidisciplinares, vai continuar a ser com certeza o futuro, e a eficiência do processo de treino, queria realçar apenas isto. Já não estamos nessa fase, mas no fundo estamos sempre, não é? É impossível, ou deveria ser impossível, aumentar o rendimento por aumentar o volume de treino, por aumentar o número de treinos, apesar de cada vez mais poder haver gente profissional a trabalhar só para isto, mas cada vez mais aparecem as questões da saúde mental, as questões do atleta não viver só para o desporto e ter algum tempo para fazer outras coisas, para estudar, a questão da carreira dual, entre outras coisas, e, e portanto, a ciência ajudar na otimização do processo de treino, na melhoria do processo de treino, sabendo que se conseguirmos saber, melhor dizendo, que eu em vez de treinar 10 horas, treinar 7 horas, consigo ter exatamente o mesmo resultado, se calhar tenho 3 horas que posso dispensar o meu atleta para fazer outra coisa qualquer, que não seja estar dentro de uma piscina, estar num ginásio, estar num pavilhão, seja o que for. E, portanto, esta questão da eficiência do processo de treino, dos métodos de recuperação, como é que com menos podemos conseguir igual ou mais? Continuo a achar que é por aí que o treino tem que ir e que a ciência pode tentar ajudar. Depois, eu selecionei aqui, como tinha dito no início, quando falei do professor Zé Soares, e ele falou muito esta questão do stress, da fadiga, mas associada à inteligência, associada às questões da neurociências, o papel do cérebro, a tomar decisão, e de todos eu coloquei, basicamente, algumas notas que aparecem na sua conferência, mas há um aspecto aqui que me continua sempre a suscitar, que é esta questão de como preparar atletas para cenários de alta pressão, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, a gestão emocional, a gestão mental do processo, como parte do treino para preparar os atletas para as grandes competições. Ahm, Isso acontece não é só com Portugal, obviamente, mas continua a acontecer, infelizmente. Portanto, temos campeões do mundo, temos campeões da Europa, temos vencedores de Taça do Mundo que não necessariamente conseguem os mesmos resultados nos Jogos Olímpicos. E é interessante perceber um bocadinho o que está por trás disso e tentar ajudar os atletas a ultrapassar esse momento que é com certeza de uma tensão emocional, mental altamente desgastante, muito pior do que qualquer treino que eles tenham tido, e portanto, de que maneira que podemos preparar um atleta para isso é certamente um tema que há de aparecer. Quem estiver interessado, está no YouTube, é fácil encontrar. Quem quiser ouvir a palestra é bastante interessante. E por último, deixar aqui esta conclusão, portanto, de ciência essencial, ou pode ser essencial para tomar decisões informadas. A investigação aplicada, mais uma vez, para ajudar a melhorar o treino, desempenho competitivo. Colaboração entre investigadores e profissionais é fundamental. E deixei aqui uma frase que me apareceu. Portanto, a ciência é a ponte que pode ajudar a transformar o potencial em performance. Eu quero acreditar que sim, e continuo a acreditar que, percebendo as duas perspectivas, é possível fazer coisas interessantes e ajudar mutuamente na melhoria, quer da investigação aplicada ao desporto, quer na otimização do rendimento desportivo, que é o objetivo de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela excelência aqui da partilha de conteúdos. E vamos passar agora então às questões que aqui os participantes queiram colocar. Aproveitando também que já há aqui algumas questões, se o professor quiser deixar de partilhar, assim ficamos mais. Mais fácil. Exato. Pronto, foi aqui colocado uma questão sobre, sobre o que referiu em questão do obstáculo que impede muitas vezes a transferência efetiva do conhecimento científico para o trabalho diário, vamos dizer, para a prática dos treinadores. Ahm, Na sua opinião, qual é que poderá ser, além do principal problema, será que é comunicação, conhecimento, ou às vezes também pode ser a resistência das próprias instituições ou próprios treinadores, a resistência à mudança que também seja fator da dificuldade
da passagem da ciência para a prática? Obrigado, é uma excelente questão. Eu diria que Hum. são todos esses motivos. Portanto, hum, há alguns casos mais sentido uns mais sentidos do que outros, mas diria que é um bocadinho por aí. Embora da minha experiência, aqui estou a falar muito em termos pessoais, mas da minha experiência e do contacto com os treinadores mais na natação, mas desde 2015 até 2023 eu tive a felicidade, portanto foi das melhores experiências que eu tive em termos competitivos, de participar no Festival Olímpico da Juventude Europeia, de 2 em 2 anos, com exceção da pandemia, que fizemos ali três e depois repetimos um ano, no ano seguinte, que me deu uma noção de treinadores de diferentes modalidades, mais nos escalões jovens, aquilo era juvenis e júniores, mas, ou seja, pessoas que tinham algum nível de importância, quer nas federações, quer nos próprios clubes desportivos e conseguiam alguns resultados, mesmo que ainda nos escalões jovens. E a minha experiência diz-me que não é por falta de conhecimento. Portanto, eu aí pode acontecer, em alguns casos pontuais, em algumas modalidades em que é difícil remunerar treinadores, por exemplo, em que é difícil recrutar treinadores pela especificidade, e muitas vezes, em algumas pode-se assistir isso, ainda se vai buscar alguns pais, pessoas que não são propriamente da área e que estão quase, não vou dizer por carolice, mas envolvidos no processo de treino e, portanto, têm que fazer, se calhar, um bocadinho o trabalho para trás que não foi feito das bases do conhecimento científico. Mas, no geral, eu diria que não é por aí. Ou seja, os treinadores sabem, sabem dos fundamentos básicos do seu desporto, portanto, isso aí completamente excluído. Podem, às vezes, estar mais desatualizados no conhecimento mais básico de fisiologia do exercício, biomecânica do desporto, psicologia, essas questões mais base, que todos nós, porque o conhecimento avança muito rápido, se não estamos atentos, não fazemos uma reciclagem, pode ser por aí. Aí acredito que pode ajudar formação específica para essas áreas. O problema é que se for demasiado básico, no sentido básico de ciência fundamental, ou seja, se for demasiado fisiologia do exercício, da mitocôndria, do lactato, acaba por ser demasiado teórico que também não tem esse interesse. Portanto, o ideal era que fosse essas áreas bases, mas aplicadas ao contexto do desporto em cada modalidade, ou pelo menos agrupado pelas modalidades. Talvez fosse assim algo que estou a pensar aqui muito rápido, em voz alta, mas pudesse ser uma sugestão interessante, que era a formação de base ser atualizada, mas com formação de base específica a determinadas áreas, ou com alguém, pelo menos, que tivesse essa capacidade de adaptar aos contextos, e não ser apenas fisiologia do exercício ou biomecânica, portanto, que senão, acho que voltaríamos ao mesmo. Depois, a resistência de mudar. Às vezes é um bocadinho isso, mas eu diria que pode ser dos dois lados também. Eu também fiz muitos erros na minha investigação, erros no sentido de ir avaliar atletas, porque pronto, tinha alguns alunos que precisavam de fazer tese de mestrado, ou porque quando fui fazer, por exemplo, o doutoramento, ou seja, avaliar os atletas com uma perspectiva muito académica. Mesmo que nós tentássemos, olha, estão aqui estes dados, avaliámos o salto vertical, avaliámos o sprint, tem aqui o treinador, ok, o treinador agradece e até olha e pode até perceber que aquilo é importante, mas não vê a aplicabilidade direta. Portanto, a próxima vez que eu for lá, ele se calhar diz, Daniel, se calhar não venhas esta semana, esta semana parar o treino, se calhar não me dá muito jeito. Vem na seguinte, e, portanto, pode haver aqui alguma falha de comunicação, mas eu diria que a responsabilidade pode ser mútua e, em alguns casos, até pode ser do planeamento que vem da responsabilidade do centro de investigação. Que é, se eu falar em agosto, setembro com o treinador a dizer, olha, eu gostava de fazer este estudo e precisava de ir ao teu treino 2 semanas durante o ano. Consegues encaixar isso? É possível? Vou avaliar isto, 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 isto. Eu diria que é difícil o treinador que me diga que não. Acho, em primeiro lugar. Se eu aparecer uma semana antes ou 15 dias antes, já me vão criar muitos problemas porque já vai ter que ser a seguir aos campeonatos nacionais, que eles já, se calhar, já estão mais preocupados em ir descansar e ir de férias do que ser propriamente avaliados. Portanto, eu diria que esta questão do planeamento é também algo que pode ajudar a haver mais confiança de parte a parte. Pois, como estava aqui a indicar, ah,
ao longo da minha experiência em acompanhar formações e cursos, nota-se sempre que há alguns treinadores com mais interesse ou canalizam mais esta questão científica do desporto, vão buscar mais estudos para associar a sua prática. Uh, não sendo também que são depois estes treinadores que também desafiam mais os cientistas e que muitas vezes podem ter alguma dificuldade como iniciar projetos de investigação ou até lançar desafios para alguma instituição ou alguma instituição superior. Como é que, o que é que acha que podíamos sugerir a quem nos assiste sobre, caso queiram avançar num projeto destes, o que é que poderiam fazer para lançar um desafio numa área científica, ou de investigação, neste caso? Obrigado. Sim, eu com a primeira parte do comentário concordo totalmente. Há treinadores que já fazem isso ou foram ensinados ou alguma vez perceberam a dinâmica e perceberam que tiram mais valia daquilo. Portanto, eu acho que é importante, ninguém vai perder o seu tempo a procurar ciência se vir que não tem objetividade, não tem aplicação. Portanto, isso para mim é claro e eu concordo totalmente. Portanto, não vou ler um artigo científico em inglês de 10 páginas e depois no fim, e agora? O que é que eu faço com isto, não é? Agora, se eu conseguir perceber que eu tiro alguma vantagem, nem que seja para perceber melhor o que é que está a ser feito e para ter uma ideia do que eu gostaria que fizessem na minha equipa. E eu acho que isso é totalmente verdade, ou seja, parte um bocadinho por aí. Esse treinador que já tem esse interesse, se tiver a oportunidade de ter alguém que vai lá recolher dados, ele não vai dizer que não. E eu, tudo bem que também fui treinador e continuo a ter muitos amigos nas piscinas e sempre que preciso, acredito que muitos me ajudem porque são meus amigos. Portanto, eu também não tenho pretensões de dizer que me ajudam, porque a ciência que eu vou lá fazer ou a aplicação que eu vou lá fazer é extraordinária. Portanto, acredito que me ajudem também, porque sabem que é importante para mim. Mas, e portanto, também eu vou fazer aqui um parênteses. Esta ligação, a relação pessoal, continua a ser muito importante. Portanto, também não há aqui dúvidas. Depois, o que é que podíamos fazer? Eu gostei desse comentário. Qualquer pessoa que esteja interessada pode contactar um centro de investigação que eu tenho a certeza que muitos, ou a maior parte, vai dizer que sim. Seja o CIDESD, seja todos os outros que felizmente existem no território nacional, todos eles estão preparados para ajudar nesta área do conhecimento. Uns com mais afinidade para umas modalidades, outros para outra. O importante às vezes, Marco, que aí é que pode, é sempre o mesmo, é a disponibilidade. Os recursos humanos das universidades e dos centros, infelizmente, não são muitos. E, por outro lado, às vezes, tem algum custo associado. E eu aqui nem estou a pôr custo de mão de obra. Ou seja, para eu ir a um clube desportivo avaliar, pelo menos convém pagar a deslocação dessa pessoa, a estadia, se for o caso. Ou seja, a pessoa não pagar para trabalhar. Portanto, dependendo, uma coisa é, um aluno vai retirar dados para a sua tese de mestrado. Ele que paga, não é pago tudo, mas, ou seja, é o centro de investigação que tem que pagar, obviamente. Outra coisa é o centro de investigação ser contratado ou ser convidado para ir ajudar o treinador a resolver um problema. E aí, pelo menos, eu não estou a dizer isto para ganhar dinheiro, estou a dizer pelo menos a pessoa não pagar para trabalhar. Ou seja, isto às vezes, se o próprio centro de investigação também vai avaliar se há verba ou não para fazer isto. No caso dos centros que eu conheço, acredito que haja uma verba, uma percentagem, infelizmente ainda é reduzida, que está prevista para isso, porque estas parcerias são muito importantes, não só para fazer ciência, mas para responder a problemas de ciência, que é um dos aspectos fundamentais e dos centros de investigação. Portanto, é mostrar que estão a fazer chegar o conhecimento aos locais para que foram destinados. E, portanto, eu tenho a certeza que muitos vão dizer que sim. Por isso, respondendo diretamente, contactem os centros de investigação, não necessariamente o CIDESD, mas também pode ser o CIDESD, obviamente, dizendo que tem, normalmente, sendo modalidades específicas, as pessoas contactam alguém que já conhecem, que trabalham
na modalidade X ou na modalidade Y. Se for natação, é provável que me contactem a mim, ou o professor Tiago Barbosa, ou o professor João Paulo Vilas Boas, ou o professor Ricardo Fernandes, ou seja quem for. Ah, se for outra modalidade, vão contactar as pessoas que trabalham nessas áreas. Eu acho que é um bocadinho por aí. Se conhecerem alguém, contactem, porque é sempre melhor alguém que conhece a modalidade. Isso para mim é fundamental. Se não conhecerem e gostassem de começar a participar em algumas destas coisas, entrem em contacto, se calhar, com o sítio mais próximo, dentro desta rede de instituições de ensino superior, e duvido que não haja alguém ou não haja alguma equipa que esteja disponível, pelo menos para conversar e para perceber o que é que pode ser feito. Claro que vai haver sempre aqui um equilíbrio entre aquilo que pode ser proveitoso para o treinador, aquilo que pode ser proveitoso para o centro de investigação, mas é deste equilíbrio também que me parece que saem as melhores colaborações e as melhores parcerias. Não Sim, pode eu ter acho um que prato totalmente inclinado para a academia, nem totalmente inclinado para o treino, em que a hum, academia também diz: fui lá retirar estes dados todos, ajudei muito o treinador, mas pronto, isto foi uma hum, semana aqui, não é perdida, eu ia dizer perdida, se calhar, não é perdida. Quando sai um campeão olímpico e saber que participamos, nem que seja a tirar um lactato uma vez na vida, eu, pelo menos para mim, tenho alguns exemplos de nadadores que, felizmente, na natação têm aparecido bons resultados, que passaram por mim em algum momento e é uma coisa que me orgulha, mesmo que o meu papel tenha sido muito pouco, preponderante para o resultado que eles tiveram. aqui parece-me que também é importante que as parcerias que venham a ser sugeridas ou criadas também não sejam pontuais, mas sim com um efeito mais duradouro, porque assim também acresce aqui uma valência de ambas as instituições, não é? Como referi há bocadinho, não seja só um momento e que a seguir não existe uma continuidade, para não parecer que foi uma perca de tempo, entre aspas, ou foi só um momento único e que não existe a continuidade. Marco, Acho mas desculpa que interromper, Marco. Disseste isso e me lembrou uma coisa importante. Por exemplo, tu pode começar por uma recolha de dados, mas um clube desportivo que faz um protocolo, imaginemos com a universidade, pode receber estagiários, por exemplo, nos mestrados, nas licenciaturas, que são pessoas que vão ter que aprender com o treinador. E uma das funções, porque não, pode ser exatamente essa, ou seja, ficar responsável pela avaliação e controle do treino, de uma maneira muito simples, se calhar no início, mas que vão desenvolvendo essa parceria mais regular, mais duradoura, e a avaliação e controle do treino passa a ser uma coisa regular também do próprio processo de treino. Portanto, ainda bem que referiste isso. vou ler aqui uma questão vinda também do público, do Ricardo Santos. A questão é um bocado grande, vou tentar ser rápido. Ele refere aqui que no treino tradicional ainda se utiliza muito a repetição mecânica de padrões, mas que a literatura mais recente sobre a aprendizagem motora sugere que a capacidade de adaptação no contexto de leitura, percepção e variabilidade é mais determinante do que repetir o mesmo gesto em condições muito controladas. Então ele pergunta como é que vê o equilíbrio entre repetição técnica e variabilidade contextual? Acha que os princípios usados na natação para consolidar padrões podem ser ajustados quando falamos de desportos coletivos ou o atleta precisa resolver o problema novos a cada segundo? Ok. É, Questão é uma muito boa questão. Eu também não sei se sei aprendizagem com o motor, mas não sou um especialista. Mas no final refere a um ponto muito importante, que é, depende um bocadinho da modalidade. Na natação, modalidade muito fechada, muito cíclica, obviamente que a repetição e o gesto mecânico muito idêntico é uma realidade e não há como fugir dessa repetição. Obviamente que repetir um erro, se calhar não é o melhor, mas partindo do pressuposto que estamos a aprimorar esse gesto, essa repetição numa modalidade dita fechada tem que ser feita. Mas mesmo aí, cada vez mais, a variabilidade também surge, porque a natação, embora tenha uma parte muito cíclica, tem momentos como a partida, como a viragem, como a chegada, que são cada vez mais decisivos no rendimento final e no resultado final. E esses aí podem, não vou dizer que tem ajustes de contexto, porque o nadador está numa pista sozinho, é um sinal de partida sonoro, portanto pode ser perfeitamente balizado e planeado.
Uh, mas mesmo aí a variabilidade pode ser importante. Num desporto coletivo em que os aspectos mais de tomada de decisão, técnico-tática, a repetição do gesto pode ser importante em alguns momentos, já lá vou, mas no jogo, digamos assim, na situação de jogo, eu acredito eu percebi que era a inclinação um bocadinho da pergunta, mas eu acredito no que os meus colegas que estão mais dessas áreas me transmitem, que é a variabilidade, a tomada de decisão em função do contexto, portanto, criar contextos diferentes, que podem ser previsíveis, mas criar contextos diferentes e treinar o atleta no sentido de ser capaz de ter esta adaptabilidade, para responder a diferentes desafios, diferentes situações que possam surgir ao longo do encontro. Contudo, eu também, e por vir-se cá da natação, também por vezes, também não gosto de entrar no exagero de que isso repetir por repetir não faz nada e contornar um poste pela direita e outro pela esquerda não faz nada porque isso não vai acontecer assim na situação real. Também não parece que seja assim, portanto tem que haver aqui um equilíbrio. E, por exemplo, ok, o pessoal dos esportes coletivos vai dizer que não é verdade, ou pelo menos não é totalmente verdade o que eu vou dizer, mas um penalti, pronto, eu vou dizer, se não faz mal, é muito mais uma modalidade fechada do que aberta, na minha perspectiva. Ah, e um livre direto, ou seja, portanto, a repetição é essencial. Não é por acaso que aparecem as reportagens do Cristiano Ronaldo a treinar, no final do treino, vai tudo embora e ele fica a treinar livres diretos, a aprimorar o gesto. Portanto, porque só depende dele. Tudo bem que ele pode fazer umas simulações e tal, mas é um remate para uma determinada posição, para passar a barreira, com um ângulo de entrada, uma determinada velocidade, portanto, e ele, em princípio, sabe que se bater a bola daquela maneira, vai ter um determinado resultado. Portanto, a repetição do gesto para determinadas ações, na minha perspectiva, muito redutora, porque nunca estudei em detalhe isto, a repetição do gesto continua a ser muito importante e às vezes no pensamento de isto é tudo tomada de decisão, tudo variabilidade, esquecemos um bocadinho esta questão da repetição. Então, aqui, estava aqui a aqui é uma questão sobre um slide um slide que foi apresentado sobre a questão dos dados apresentados da Federação Portuguesa de Natação, Uhum. sobre a questão das tendências do abandono, para tentar resumir, para não. Pronto, aqui a pergunta é sobre qual é a sua opinião sobre se acha importante que as federações ou que as diversas federações, e até os próprios clubes, implementem sistemas estruturados de monitorização destas causas de abandono para que possam atuar preventivamente e não apenas reagir quando o atleta abandona a modalidade ou o próprio desporto. Totalmente, totalmente de acordo. Nós fizemos apenas para a Federação Portuguesa de Natação. Na altura ainda surgiu a ideia de tentar fazer isto de uma maneira mais transversal, Uhum. por exemplo, no IPDJ ou mesmo no comitê, as várias modalidades. Uhum. Pois na altura a ideia era arranjar mais alguns estudantes que pudessem seguir um bocadinho esta ligação, até porque o professor Diogo Monteiro na altura tinha preparado toda a metodologia. Portanto, eu diria que ela continua muito ativa, muito atual, talvez tenha que se ter a certeza de que continua atual, mas eu diria que os questionários, a forma de entrevista, a forma de intervenção pode ser aplicada. Portanto, nesse aspecto da monitorização, acho que é muito simples e que deveria ser mais feita pelas várias modalidades. De arranjar mecanismos proativos, também. Na casa da natação, a minha, se calhar a que me perturbou mais, foi nos escalões jovens, não gosto do treinador. Vários disseram isso. Ser chato, ter outras coisas para fazer, tudo bem, pronto, isso aí. O treino tem essa questão da rotina e é difícil combater. Nós tentamos fazer algumas medidas, mas não gostar do treinador num escalão jovem, para mim foi muito estranho. Porque um jovem devia ir praticar uma modalidade porque se identifica com a pessoa que está a orientá-lo. E, portanto, se isso aconteceu, e aconteceu muito, no caso da natação aconteceu muito, foi algo que me preocupou. E seria interessante voltar, foi uma coisa que não fizemos,
Espero que possa vir a ser feito, mas não fizemos. Portanto, era repetir este estudo, na mesma modalidade. Portanto, não só concordar com o que disse, o colega anterior, portanto, transversal a várias modalidades, mas também na natação, perceber se passados 10 anos, ou 12 neste caso, aplicando diferentes métodos de organização, se acontece o mesmo. Se calhar, Eu- Marcos, desculpa, se eu- calhar em termos de números, se calhar acontece o mesmo. Se calhar os motivos é que podem ser outros, que era o que eu sim, gostava de mas saber. diria que este tema que acabou de indicar, o fator nos escalões jovens não gostar do treinador, era um tema que se calhar daria para um novo webinar, porque é fundamental, ou seja, primeiro é fundamental que o próprio treinador tenha um feedback de real dos atletas que tem, não é? E o próprio clube. Sabemos que há modalidades que têm uma necessidade de manter os seus atletas, não é? E que por muitas vezes sabemos que há modalidades coletivas, os treinadores, se um treinador abandona um clube, vai para outro, há muitos atletas que se deslocam com ele, ou seja, um caso que que os atletas gostam do treinador, mas também acho que era importante estes dados para os próprios clubes, para as próprias federações perceberem e terem noção do que é que devem, que estratégias que deverão aplicar no futuro, não é? Olho para um próprio clube, sabemos que há muita dificuldade hoje em dia em certas modalidades de terem treinadores e muitas vezes os clubes ficam com os treinadores que estão disponíveis, que não seria o ideal, ter um treinador dentro dos perfis e das competências que o clube determinasse. Mas me parece isto muito interessante bater sobre um webinar sobre isto, porque como é que podemos aumentar ou como é que podemos manter uma modalidade, desenvolvê-la e ter atletas cada vez mais interessados na modalidade se uma das respostas é não gostar do treinador. E o não gostar do treinador às vezes não é só, não tem a ver com a competência do treinador, mas poderá ser às vezes até uma desmotivação do treinador no local que está, não é? E acho que era importante haver mais análise sobre este tipo de situações. Um, Deixo só este fator que achei muito interessante e que poderemos trazer aqui numa próxima sessão dos webinars da Escola de Não, Treinadores. Marco, eu trouxe o exemplo mais para mostrar como é que se pode financiar a ciência, mais para isso. Mas também trouxe, obviamente, com um interesse particular, porque foi um trabalho que eu gostei bastante e não tinha propriamente a ver com a minha área, não sei se é natação, hum, exatamente por isso, ou seja, é um tema estruturante e no caso da natação eram 2.000 por ano. Estamos ok, se fossem 2.000 em 200.000 não havia problema. Mas estamos a falar de 25%, um em cada quatro sai da natação, vai fazer outra coisa. Se fazer outra coisa, ótimo. Mas Sim, desaparecem pelo menos. Portanto, gostei dessa dica. E em vou Portugal pegar temos nisso. pessoas altamente habilitadas para falar sobre isso, e É. nessas áreas da psicologia do desporto, neste caso, possivelmente. Olha, doutor, olha, já ultrapassamos aqui o nosso horário. Agradeço muito pela sua disponibilidade e sua forma como conseguiu aqui, de uma forma simples, trazer a sua experiência e falar um bocadinho sobre a investigação e como é que podemos associá-la ao treino. Abrir aqui também umas novas perspectivas e, no fim, ainda ficamos com este desafio que lancei para mim próprio, não é? De trazer aqui um tema que eu acho que é importante e é importante também, é por isso que eu gosto muito de poder falar com pessoas novas. Não conhecia o professor Daniel Marinho, tinha trocado alguns e-mails, fiquei muito contente também de o conhecer e conhecer o seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença, agradeço também a todos os que estiveram aqui presentes, mais uma vez, mais um webinar. Tentamos sempre trazer algo diferente do que é abordado na formação normal das várias federações e espero que tenham gostado e que tenham tirado algo para o vosso cargo, a vossa função e para o futuro do vosso currículo. Professor, muito obrigado
e Muito até obrigado uma também a próxima. todos. Marco, obrigado pelo convite mais uma vez e desejo a Treinadores de Portugal, neste caso à Escola de Treinadores, sucessos futuros e agradeço estas iniciativas, acho que são muito importantes e desta forma de conseguirmos chegar a todos. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Boa noite a todos.